abrir as Bíblias em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Irmãos, Romanos capítulo 11, página 1229. 1229. Irmãos, esta carta aos Romanos é uma carta que às vezes é difícil, é profunda, mas é uma carta maravilhosa. Se os irmãos lerem com atenção, nós temos aqui uma bênção nesta carta que é Deus usou Paulo para nos desvendar a mente de Deus. A mente de Deus. Como é que Deus salva? Para nós, nós dizemos, e é verdade, olha, para ser salvo tu tens de crer no Salvador, o Senhor Jesus. E é isso. Mas para Deus salvar uma pessoa, um pecador, Deus na sua justiça, Ele é um Deus santo, na sua justiça há exigências. E Paulo revela-nos aqui esta mente de Deus, a justiça de Deus, que salva, os planos de Deus. E por isso é uma carta maravilhosa e muito profunda. E agora estamos aqui numa fase, o que é que aconteceu com Israel? Aquele Israel que nós ouvimos todos os dias nas notícias. O Israel de Deus que é descrente no Salvador, no Messias, que é um inimigo, um opositor, virou as costas ao Messias que Deus enviou. E estes capítulos que nós temos estado aqui a ver, e o capítulo 11 é o terceiro e último, ajudam-nos a compreender. E por isso, irmãos, para começar, nós estamos aqui no centro desta carta fabulosa e temos 3 capítulos profundos, 9, 10 e 11, que são exclusivamente sobre um povo, sobre uma nação que é Israel. E o que é que Deus tem aqui para nós? Ninguém pode pensar, isto está aí por acaso, ou se calhar... Não, Deus tem aqui estes capítulos para nós. O que é que Deus quer? E depois há algo muito importante que nós temos que estabelecer aqui já de princípio, no início da mensagem de hoje, para nós podermos compreender este capítulo 11, aliás, os 3 capítulos, é que a Bíblia deixa-nos muito claro esta lição. Podemos confiar em Deus. Deus cumpre a sua palavra. Se Deus diz uma coisa, é exatamente isso que Ele diz que Ele vai fazer. É isso que Ele quer dizer. Não podemos chegar a dizer, Deus está aí, mas isso quer dizer... Não podemos fazer isso. Aquilo que Deus aqui diz, claramente, é isso que Ele quer dizer. E Deus vai cumprir fielmente aquilo que Ele diz. Porque, por exemplo, Tito 1:2 diz, Deus não pode mentir. Não está dentro da personalidade de Deus dizer uma coisa e não fazer ou esquecer-se. Já passou. Hebreus 10:23 diz, fiel é o que prometeu, o que Deus diz, o que sai da sua boca, o que Ele promete, Ele é fiel. Ele vai cumprir isso que Ele promete. E dito isto, irmãos, queremos aplicar estas verdades ao capítulo de hoje, que Deus fez lá no passado certas promessas grandiosas, muito abrangentes, específicas a uma nação, a um povo que se chama Israel. E o Antigo Testamento está cheio. O Antigo Testamento está cheio da história de Israel. E, de facto, Paulo aqui no capítulo 9, os irmãos têm a Bíblia, no versículo 4, ele diz, olha, Israel, essa nação, eles são os filhos por adoção, o povo escolhido, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas. Portanto, tudo aquilo que Deus fez, começou a fazer com esse povo. Agora, porquê é que Israel, aquela nação que nós conhecemos, porquê é que existe como um povo? Existe porque Deus, há 4.000 anos, Abraão viveu 2.000 anos antes de Jesus, Deus criou essa nação única, não havia
entre as muitas nações no mundo, Deus criou uma, começou com Abraão. E Deus traçou logo, chamou Abraão e disse logo os seus planos, as bênçãos, as promessas e mais. Deus fez um acordo, fez uma aliança incondicional que não depende do homem ser fiel ou não. Quer fosse fiel ou infiel, o plano de Deus é para cumprir com essa nação de Israel. E nós vamos ver alguns para verem que isso é verdade em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12 diz, é a primeira promessa a Abraão: abençoarei os teus abençoar, amaldiçoarei os teus amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 13, versículo 14. Diz: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, olha desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, o oriente, o ocidente, toda esta terra que vês. Abraão estava na terra de Canaã. Te hei de dar a ti e à tua descendência. Para quanto tempo? Para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Capítulo 15, versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança, olha, um acordo, um pacto, um compromisso com Abraão, dizendo: à tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. E por fim, capítulo 17, versículos 7 e 8. Deus repete esta aliança muitas vezes. Olhem aqui. Estabelecerei minha aliança entre mim, Deus a fazer um acordo com um homem e com a descendência desse homem. Depois de ti, em suas gerações. Por aliança, por quanto tempo? Perpétua. Não acaba. Para te ser a ti por Deus e à tua descendência depois de ti. Te darei a ti e à tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Promessas de Deus sobre essa nação nova que ele criou, que começou em Abraão. Quando chegamos ao livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 13, olhem o que é que estamos agora já 2000 anos depois. Hebreus 6, 13. Olhem, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Ou seja, não há ninguém acima de Deus. Deus não podia dizer: olha, pela pessoa tal eu juro. Não, eu juro por mim mesmo, Deus a dizer. Certamente abençoando-te abençoarei, multiplicando-te multiplicarei, e assim esperando com paciência alcançou a promessa. Porque os homens, nós humanos, certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade, ou seja, que não pode mudar, o seu conselho aos herdeiros da promessa, que é Israel, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Portanto, a pergunta é, voltando a Romanos, capítulo 11, a pergunta que Paulo aborda nestes 3 capítulos é: então será que Deus anulou essas promessas, essas bênçãos, essas alianças? Mudou isso sobre Israel? Então o que é que os irmãos pensem nisto agora? Se Deus anulou tudo isto que ele prometeu, com juramento pelo seu nome, que era para sempre, que era um estatuto perpétuo, se Deus mudou isto e já não vai ser feito, como é que nós podemos confiar que as promessas que Deus faz a nós, a Igreja, também as vai cumprir? Então, Deus também prometeu a Israel e agora não vai ser feito. Como é que eu sei que as promessas de Deus a nós, crentes em Jesus e Igreja, que Deus as vai cumprir? Olha, se temos um Deus
pode mudar as promessas para nós com a mesma facilidade com que ele mudou as promessas para Israel, então estamos mal. E Paulo vai ensinar nestes 3 capítulos, não, podemos confiar em todas as promessas de Deus, porque Deus vai cumpri-las com Israel e também vai cumpri-las connosco, que somos seus filhos, crentes em Jesus. Irmãos, Deus tem feito com que Israel e os judeus sobrevivessem ao longo dos séculos, sobrevivessem a tudo, a todos. Hitler, na Segunda Guerra Mundial, exterminou milhões, como sabem. Mas Deus tem sempre feito que Israel continue a existir, para que possa existir essa nação a quem ele vai cumprir todas as promessas que foram feitas. Totalmente vai cumpri-las, que ainda não foram cumpridas. Olhem, por meio de Israel, Deus já cumpriu uma. Já trouxe o Messias. Jesus era judeu. Era filho de judeus, não é? Nasceu em Belém, da Judeia. O seu pai, adotivo José, a sua mãe, eram da tribo de Judá. Mas Deus também promete que vai redimir Israel, vai dar-nos um reino glorioso. Ele prometeu isso também a Davi. Vai dar paz contra todos os seus inimigos, a plenitude das bênçãos. E isso vai acontecer ainda no futuro. Essa é a promessa de Deus, que tudo vai ser cumprido. Mas, quando veio a maior esperança de Israel, a maior das promessas, que era a vinda do Messias, a esperança de Israel, ele veio e Israel rejeitou. Voltou as costas, não creu nele, não o recebeu, crucificou, entregou para matar o próprio Messias. Vemos em João capítulo 19, versículo 14, quando Pilatos lança a pergunta, João 19, 14, acho que vai aparecer ali, no julgamento de Jesus. Não? Eu vou ler então em João capítulo 19, versículo 14. Diz assim: E era a preparação da Páscoa, quase a hora sexta, e disse aos judeus, Pilatos, eis aqui o vosso rei. Mas eles, os líderes, a nação inteira de Israel, bradaram, tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei senão César. Aqui foi a rejeição total de Israel ao Messias que Deus enviou. Então, se calhar pelo facto de Israel ter rejeitado o Messias Salvador, Deus anulou todas as promessas que tinha feito. E muitos hoje acreditam que sim. É a chamada teologia da substituição, que diz que a Igreja agora substituiu Israel. Israel já acabou para Deus, isso é coisa do Antigo Testamento. Então, irmãos, será verdade que Israel de facto tropeçou na pedra do tropeço que foi Jesus? Então, terá Deus cancelado essas promessas? Basta nós lermos o versículo hoje do nosso estudo em capítulo 11, versículo 1, para termos logo a resposta. Porque Paulo pergunta, digo pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Tudo o que Israel fez contra Deus, a desobediência, a idolatria, e no fim, até o próprio Messias mandou crucificar? De modo nenhum. Portanto, a resposta é não. Qual é então a situação atual de Israel? Atualmente, o que é que Deus está a fazer com Israel de hoje? O que é que Deus ainda vai fazer no futuro? E esta resposta está nestes 3 capítulos, 9, 10 e 11. Essencialmente neste último, que é um capítulo extraordinário, que é o capítulo 11, onde nós aprendemos que foi por sua livre escolha, livre vontade, sua culpa, que Israel está na incredulidade em relação a Deus e em relação particularmente ao Messias. E o que é que Deus fez? Deus pôs
as suas promessas, que vêm desde o Antigo Testamento, Deus não as anulou, não as cancelou, mas estão em espera. Estão a ver quando temos lá na televisão, a gente carrega no botão e fica em stand-by. A televisão, ela está ligada, não é? Não desapareceu a televisão, mas está à espera. É o que está a acontecer atualmente com Israel. As promessas de Deus e os planos de Deus que ainda vão ser cumpridos, neste momento estão em modo de espera. E isso tem um objetivo que é explicado aqui no capítulo 11. Porque Deus vai ainda restaurar a nação de Israel. Essa nação vai receber plenamente as bênçãos prometidas por Deus desde Abraão. E embora nós olhemos e ouçamos as notícias, para o Israel de hoje faz muitas coisas contrárias a Deus. Só de pensar que eles são inimigos do Messias, de Jesus. Não querem sequer ouvir falar de Jesus. Israel, na sua maioria, é claro. Na verdade, Israel tem de existir como nação, como povo, e tem de existir naquele lugar. Porque é naquele lugar onde está que se vão cumprir os acontecimentos finais da história da humanidade. Há uma relação de amor de Deus para com Israel. Veja o Salmo 105, versículo 6. Israel é a menina dos olhos de Deus. Continua a ser. Salmo 105 diz assim: vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual a aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, confirmou mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Deus vai cumprir tudo isso. Vamos agora então para o versículo 1 e vamos ver aqui que Paulo vai explicar que a rejeição de Israel não é total, é apenas uma rejeição parcial. Ele diz no versículo 1: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então Paulo está aqui a dizer: não, Deus não rejeitou Israel. Qual é a prova? A prova sou eu. Eu sou Paulo, eu sou judeu, eu sou israelita, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou crente em Jesus. Se Deus tivesse rejeitado totalmente Israel, eu não podia, como israelita, ser crente. Ele é a prova de que Deus não rejeitou o seu povo. E não apenas Paulo, também os apóstolos eram quê? Não eram judeus? E também os discípulos que seguiam Jesus não eram judeus? E os primeiros crentes da igreja eram de que nação? Eram judeus também? Portanto, estas são as provas de que Deus não rejeitou Israel rebelde e incrédulo. Vamos ver algumas passagens que nos provam isso. Salmo 89, 30. Salmo 89, 30 diz: se os seus filhos deixarem a minha lei, está a dizer, se Israel deixar a minha lei e não andarem nos meus juízos, nos meus mandamentos, na minha palavra, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, o que é que Deus diz? Visitarei a sua transgressão com a vara, a sua iniquidade com açoites. E vou-lhe virar as costas, nunca mais quero saber. Não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade, aquilo que eu disse, que eu prometi. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Diz: não vou alterar uma única bênção, uma única promessa que eu fiz, apesar de serem rebeldes e transgressores. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, o seu trono como o sol diante de mim. Também Neemias que é dos que regressaram do cativeiro da Babilônia, no capítulo 9, versículo 30, Neemias 9, 30. Porém, ele está a orar, a dizer:
Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos. Testificaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas, por eles não deram ouvidos. Diz, o que é que Deus? Deus fez tudo. Mandou os profetas, um atrás dos outros. Eles matavam os profetas, Deus mandava outros. Não deram ouvido. Por isso os entregaste nas mãos dos pobres das terras, foram exilados. Mas pela tua grande benignidade os não destruíste nem desamparaste. Porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, nosso Deus, o grande, poderoso e terrível Deus, que guardas a aliança e a beneficência. Deus guarda as suas alianças. Versículo 2, voltamos a Romanos capítulo 11, diz, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Deus não rejeitou. Deus não abandonou o povo que ele antes amou, essa nação de Israel. E qual é a prova disso? E agora Paulo vai introduzir aqui um conceito, uma ideia que vinha do Antigo Testamento. Que ideia é essa? É o remanescente. Diz, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel? Contra Israel. Então Paulo agora vai introduzir este conceito que é o remanescente. O que é o remanescente que encontramos na Escritura? O remanescente é no todo é uma minoria. É uma parte pequena. E Paulo vai agora aqui dizer, que é a lição de Deus, que em todos os períodos da história de Israel, durante todos esses séculos, apesar de haver rebeldia, como vimos até aqui, como um todo, na sua maioria, a nação voltou as costas a Deus. Mas houve sempre um remanescente, uma minoria, um grupo pequeno, fiel, crente, leal ao Senhor. Nos tempos de Jesus, nos tempos do apóstolo Paulo, Israel, como uma nação, como um todo, rejeitou e não creu no Messias, o Senhor Jesus Cristo, foi enviado. Mas um pequeno grupo, no tempo de Jesus, um pequeno grupo, um remanescente creu, aceitou e recebeu Cristo pela fé. Está aí depois, versículos 2 a 4, Paulo a trazer um exemplo. Exemplos de remanescentes. Eu começo aqui por dar um exemplo que é o exemplo do profeta Elias. Olha, não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, só eu fiquei e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Olha, este profeta Elias viveu mais ou menos 850 anos antes de Cristo. E a história está lá em 1 Reis, capítulo 19, que os irmãos conhecem e podem ler. E esse foi um período dos piores, mais negros da história de Israel. O rei Acabe casou com uma vil mulher gentia, Jezabel, que levou a nação para a idolatria, para os piores testemunhos contra Deus, perseguiram e mataram muitos profetas de Deus, a tal ponto que o profeta Elias teve de fugir, e ele chega aqui a uma altura e diz, Senhor, mataram os profetas todos, só fiquei eu. Destruíram tudo o que é adoração verdadeira a ti, está tudo destruído, é só idolatria. Mas Deus diz, Elias, não é bem assim. Tu pensas que és só tu. Mas há um remanescente fiel. 7.000 permaneceram fiéis, leais, não dobraram os seus joelhos em idolatria. E eu preservei. Deus preserva, Deus protege, Deus guarda aquele que é fiel, que se mantém crente e leal ao Senhor e à sua palavra. 7.000, diz aí. Versículos 5 e 6, Paulo agora vai aplicar esta verdade que Deus disse, Elias, não és só tu, olha, há 7.000, tu não sabes onde eles estão, porque estão protegidos para não serem mortos, mas eu guardei-os. E Paulo diz agora, está a voltar ao tempo dele, não é? Versículo 5.
Assim, pois, também agora, neste tempo presente, agora, no tempo de Paulo, após Jesus ter ido para o céu, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Paulo agora está aqui a dizer: a nação inteira rejeitou Cristo, como sabemos, mas uma minoria aceitou. Como vimos, os apóstolos, os primeiros crentes. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, quantos se converteram? Cerca de 3.000. Dentro da nação toda, um remanescente, um pequeno grupo. Deus tem sempre crentes fiéis, crentes leais, em todas as eras, em todas as alturas. A nação rejeitou Israel, mas não todos. Agora vejam essa expressão aí, segundo a eleição da graça. O que é graça, irmãos? A graça de Deus é o dom que Ele dá, o dom da salvação que Ele dá a quem não merece. Nós não merecemos a salvação. Mas àquele que crê, Deus dá o dom, pela sua graça, o dom da salvação para a vida eterna. Portanto, nós somos salvos pela graça, não é pelas obras. É receber de Deus aquilo que não se merece. Agora temos que entender aqui, irmãos, por favor, essa expressão. Diz que ficou um remanescente, um pequeno grupo, uma minoria crente, fica sempre, segundo a eleição da graça. Irmãos, o que é que Deus determinou? Desde a eternidade. Deus determinou, por sua graça, eleger para a salvação quem crê. Para nós entendermos isto da eleição, da graça, nós temos que lavar a nossa mente de ideias que deturpam a verdade da Bíblia. Nós não encontramos na palavra de Deus, em lado nenhum, que antes da fundação do mundo, Deus elegeu umas pessoas para a salvação e elegeu outras para a perdição. Porque, irmãos, quando nós, vamos supor que nós vamos a uma livraria, não é? Vamos a uma livraria e diz, escolhe 10 livros, não é? Está a dizer aqui, ora, se me está a dizer para eu escolher 10, aqui estão 100, os outros não são escolhidos. Estão perdidos, não é? Não é verdade? Tem 100 livros, escolhe 10. Eu escolho 10, os outros não são escolhidos. Mas não é assim com Deus. Deus não fez assim. Eu vou escolher, antes de haver mundo, vou escolher uns para a salvação. E esses vão ser salvos. E outros que não são escolhidos estão perdidos. Não é? Se Deus escolhe só uns para a salvação, automaticamente não está a escolher outros. Não, isso não está na Bíblia. A eleição bíblica é esta. A salvação é uma ideia de Deus. É uma decisão de Deus, não é uma invenção humana. É uma ideia de Deus. E Deus determinou eleger para a salvação os que creem. A salvação é uma eleição de Deus. E então tem a graça de pertencerem a esta eleição de Deus para a salvação os que creem no Senhor Jesus Cristo. Não há eleição, vejam, individual. Não há eleição na Bíblia individual. Deus eleger estes e não eleger os outros. A salvação é para todos os que creem. Esses são os eleitos. É a eleição da graça. Conseguem perceber? A eleição da graça que está aqui é: somos salvos pela graça. E Deus determinou eleger para essa salvação os que creem. É pela fé. Como nós iremos ver melhor neste capítulo. Irmãos, versículos 7 até 10, vemos o quê? Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram. E novamente é fácil vir com esta ideia. Sim, então aqueles que Deus elegeu alcançaram. Não. Os eleitos é o remanescente
fiel e crente que alcançam a salvação, porque creem. E os outros foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem até ao dia de hoje. E Davi diz, torde-se a sua mesa em laço e em armadilha, entropeço por sua retribuição, escureçam-se-lhe os olhos para não verem, encurvem-se-lhe continuamente as costas. Aqui, Paulo está a dizer que Israel buscava a aceitação de Deus não pela fé, não pelo caminho que Deus escolheu sempre. O que é que diz sobre Abraão? Diz Abraão, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. O que é que diz sobre Abel? Diz pela fé, Abel escolheu o quê? O sacrifício que agradava a Deus. Sempre é pela fé, mas Israel buscava ser aceito por Deus pelas obras. Eu vou cumprir as obras da lei. Fazer isto, este sacrifício, fazer aquilo, e é isso. Não, é a fé. Israel falhou, endureceu o seu coração à palavra de Deus. Zacarias capítulo 7, versículo 11 diz o que é que Israel faz para estar nesta situação. Zacarias. Eles, porém, não quiseram escutar. Deus mandou os seus profetas a anunciar sempre a sua palavra para eles quererem. Não quiseram escutar. Deram-me o ombro rebelde. Ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como pedra diamante, endureceram os corações, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Israel endureceu o seu coração. Não quiseram a graça de Deus. Faltou-lhes a fé. Não queriam a fé, queriam as obras. Como hoje, irmãos. Nós dizemos a muitos que buscam as coisas espirituais, mas olha, não vai ter a salvação pelas obras. É pela fé. Mas não. Acham que têm de continuar. Querem estabelecer a sua própria justiça. E versículo 7. Mas os eleitos alcançaram. Ou seja, os eleitos é o remanescente fiel que creu, recebe a justiça de Deus, porque foi pela fé, não foi pelas obras. O remanescente obteve aquilo que o Israel inteiro não obteve, porque procurava da maneira errada. E os outros, diz aqui, versículo 7, mas os eleitos alcançaram, e os outros, são os que não são o remanescente, o resto da nação, foram endurecidos. E isto, irmãos, é algo que nós precisamos de aprender, que é, porque Israel endureceu o seu coração, então Deus endureceu-lhes o coração também. E esse é o estado atual da nação de Israel. A resposta de Deus a um endurecimento persistente em relação à palavra de Deus é que Deus endurece esses corações também. E o versículo 8 explica isso mesmo, como está escrito. O que é que Deus fez? Esse Israel rebelde que se endureceu continuamente. Então Deus lhes deu espírito de sono profundo. Olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Paulo está a dizer, até ao dia de hoje, então, Israel, Deus endureceu-lhes o coração, Deus deu-lhes insensibilidade espiritual, e esse é o estado atual da nação de Israel. E os versículos 9 e 10 mostram-nos o perigo do erro persistente da pessoa achar, os judeus, mas nós somos descendência de Abraão, somos do povo escolhido de Deus, somos povo abençoado, mas Deus transformou isso que eles achavam que era bênção, afinal é um tropeço. Deus endurece corações que não aproveitam a oportunidade da salvação que Deus envia. E por fim, versículos 11 até 15, o afastamento de Israel, o seu estado atual, é apenas temporário. Não é permanente. Versículo 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda vê a salvação aos gentios para os incitar ao ciúme. E aqui temos uma revelação.
que Paulo nos traz, porque é que tu e eu, que somos gentios, viemos a conhecer o Salvador, a salvação de Deus? Porque Israel se mostrou rebelde e endureceu os seus corações. Diz aí. Então esse tropeço deles é um tropeço para caírem? Os irmãos já caminhavam na rua e vão e tropeçam, quase caem. Mas não caímos, conseguimos aguentarmos. Mas há outros tropeços que a gente cai mesmo no chão, olha, estragamos tudo. Então Paulo está aqui a dizer, então o tropeço de Israel é uma queda total que não há remédio? Não, não. De maneira nenhuma, estão a ver aí? É um não enfático. Não, não, não. O tropeço deles não foi para a sua ruína, para Deus não mais querer saber deles. Não. Mas pela queda deles, o que é que Deus fez? Já que o seu povo não quis, diz, então vou enviar a salvação para fora daqueles que não querem. Que são, veio a salvação aos gentios, para quê? Para que os judeus, ao verem que Deus se voltou para quem não é judeu, possam ficar invejosos, ciumentos e assim se possam voltar novamente para Deus. Esse foi o plano de Deus que está aqui neste versículo 11. Foi o que Deus fez com a queda de Israel. Abriu a porta da salvação aos gentios para provocar inveja e ciúme nos judeus, para que eles queiram voltar para o Senhor. Versículo 12. Uma bênção mundial. Olha, se a sua queda é a riqueza do mundo, então vejam, a queda, Deus aproveitou. Deus não perdeu. Se Israel rejeitou, então Deus fez dessa queda a riqueza do mundo. Então a palavra da salvação, já que Israel não quis e não foi usado por Deus para levar a palavra ao mundo, então Deus aproveitou um remanescente que fez isso. A queda de Israel é a riqueza do mundo. A sua diminuição, a riqueza dos gentios. E se isso é verdade, veja, hoje o mundo inteiro, Israel na sua maioria não quer, mas o mundo inteiro tem crentes e a igreja do Senhor em todo o lugar. Então olha o que é que diz o fim do versículo 12. Se isso é assim, quanto mais a sua plenitude. Então o que é que vai acontecer quando Israel, na sua maioria, que agora é rebelde, se converter ao Senhor? Vai ser algo maravilhoso que nós nem conseguimos compreender. Diz, olha, se a sua queda é a riqueza do mundo, então quando eles se converterem, o que é que vai ser? Versículo 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns. Paulo está a dar o seu testemunho pessoal e está a dizer, eu amo tanto a minha nação, que eu vou ser o mais zeloso possível de levar o Evangelho aos gentios, para que quanto mais gentios crerem, mais os da minha nação possam ser enciumados e voltarem-se para o Salvador Jesus. E por fim, versículo 15, que é um versículo fabuloso, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? A rejeição de Israel permitiu que os gentios do mundo alcançassem a salvação, a reconciliação, como diz aí, com Deus, pela fé em Jesus. Quando Israel se voltar para Cristo, quando Israel for novamente restaurado, vai ser um impacto global, um despertar mundial, uma transformação na história do mundo que Paulo aí exprime como vai ser, senão a vida dentre os mortos. E é isso que vai acontecer no futuro. Esse é o plano de Deus em relação a esse Israel que agora é rebelde, mas que vai conhecer a sua restauração. E quando isso acontecer, vai ter um impacto a nível mundial. Este é o plano de Deus aqui que Paulo nos revela. Em conclusão, irmãos, nos planos e propósitos do Senhor,
Então Deus rejeitou Israel completamente? Não. Porque Paulo, que é judeu, os apóstolos, os primeiros crentes, todos eles judeus, são a prova de que Deus não rejeitou Israel para sempre. A maioria foi endurecida, mas um pequeno remanescente, uma minoria, permanece fiel e crente no Senhor. E no futuro, o plano de Deus não vai ser alterado, porque no futuro Israel vai ser restaurado e vai ter um impacto mundial que está além sequer da nossa imaginação. Glória ao nome do Senhor, porque vai cumprir todas as suas promessas. Amém.